Boa noite, boa noite, boa noite. Só mais um minutinho para o pessoal chegar. Enquanto isso, a gente vai ouvindo uma música que eu amo, Dias Melhores, do Jota Quest. Ah, eu não posso esquecer, porque as pessoas brigam comigo. Cadê? Eu não falar o óleo essencial que eu estou usando hoje. Hoje eu estou de hortelã-pimenta de novo, para poder me ajudar a recuperar da gripezinha que resolveu me pegar. Ontem, né, comecei a ficar resfriada. Hoje eu fiquei meio baqueadinha de dia, mas já estou ótima. E aí ele está aqui no meu difusor para poder me auxiliar. Hortelã-pimenta ajuda a abrir as vias aéreas, a trazer clareza mental, energia, vitalidade. Então, estou aqui na maior disposição para a gente bater esse papo hoje com um convidado especial. Né? Hoje vocês viram aí os nossos posts. Hoje tem convidado especial aqui na live. Eu vou trazer aqui uma pessoa que é especialista em essencialismo para a gente poder conversar sobre um assunto que é muito importante, né? A gente falar sobre foco, sobre produtividade. E quando a gente fala de produtividade, as pessoas já levam logo para o lado profissional. Mas nem é só no lado profissional que a gente precisa ser produtivo, né? A gente, no nosso dia a dia também, nas nossas tarefas de rotina, corriqueiras, a gente também precisa ter produtividade, ter foco, para que a gente não se ocupe com coisas desnecessárias, gaste energia desnecessária e reme, não chega a lugar nenhum, né? Todos nós estamos caminhando para algum lugar, então precisamos ter foco e ter clareza, produtividade para a gente poder dar os passos certos. Então eu vou trazer aqui para conversar conosco hoje Jorge. Ele já chegou aqui, vou puxar ele para a live e aí a gente vai bater esse papo enquanto o pessoal vai chegando. O Jorge vai se apresentando. Peraí, Jorge, deixa eu trazer você. Recebê-lo. Olá! Olá, minha amiga, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Boa noite, eu estou super bem e super animado. Que bom, eu também. O assunto hoje é sério, mas vai ser divertido. Isso aí. Jorge, eu queria que você se apresentasse para minha audiência aqui, né, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Legal. Bom, meu nome, para quem não me conhece, é Jorge Filho. Eu sou apaixonado pelo essencialismo, né? E ajudo as pessoas a viver, né, uma vida produtiva com propósito, um pouco mais longe da depressão, né, com baixa ansiedade. Então, eu ajudo nessa parte de produtividade, de planejamento, a parte também de encontrar o propósito, né, auxiliar as pessoas a encontrarem um propósito, porque isso faz toda a diferença. Inclusive, tem muito a ver com o essencialismo também. Sim, e eu estava falando para o pessoal, porque quando a gente fala de produtividade, as pessoas já pensam logo em trabalho, né? Mas É. a produtividade está na nossa vida o tempo todo, não é só no trabalho, né? Não, exatamente. Na verdade, a produtividade, né, a gente tem que se tornar uma pessoa produtiva e não uma pessoa ocupada, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu Exatamente. estou ocupado, estou atolado de coisas para fazer, eu estou sendo produtiva. E na verdade não é bem por aí o caminho, né? Então, quando a gente fala, Exatamente. a gente tem que pensar nas atividades corriqueiras, no trabalho, tem que pensar, né, na organização de casa, viagem, enfim, tudo que você quer planejar e tornar isso mais próximo, a gente tem que usar um pouco da produtividade, focar, e aí nós vamos trazer várias dicas práticas para isso também. Isso aí. E também, assim, eu converso muito com mulheres, né? Meu público aqui, a maior parte é mulher, mãe. E a mesma desculpa que todas nós usamos, porque eu vou me incluir, porque eu usei por muito tempo a mesma desculpa, é que a gente não tem tempo, né? Eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu não tenho tempo, mas na verdade não é a falta de tempo, né? É a falta de organização do tempo, é você trocar a ocupação pela produtividade para que você consiga fazer tudo, inclusive cuidar melhor de você, né? Exatamente. E quando a gente pensa, né, que a gente fala assim, ah, não tenho tempo, mas assim, o dia é 24 horas para todo mundo, né? Para todo Tem, mundo. e tem gente que produz muito com as mesmas 24 horas e tem gente que não consegue sair do lugar. E aí Exatamente. fica procrastinando, tem várias coisas que a gente vai começar a falar.
justamente também entender por que que a gente procrastina tanto, né? Então, eu trouxe aqui dois motivos principais e a gente pode, não sei, se quiser a gente começa a falar, se quer que eu fale um pouquinho do essencialismo, como é que a gente começa? Sim, hoje o foco é a gente dar umas dicas práticas para as pessoas começarem a implementar a partir de hoje mesmo, sem desculpa para deixar para amanhã, porque eu sempre falo aqui que a vida é agora, Isso né? aí. A vida está acontecendo nesse exato momento e amanhã é outro dia. Então, tudo que a gente fala aqui, eu falo, é para começar já, né? Não é para deixar para depois. Mas eu queria sim que você fizesse essa introdução do essencialismo. Eu andei fazendo umas postagens que eu me apaixonei pelo livro, Sim. assim, é uma filosofia de vida incrível. E como é a sua especialidade, eu queria sim que você fizesse um resumão pra gente. Bom, antes de falar sobre essencialismo, ó, o pessoal que tiver aqui, ó, entrando no Instagram da Raquel, ó, pega a setinha aqui, ó, manda para mais pessoas e peguem papel e caneta, hein, que é que nem ela falou, nós vamos dar dicas práticas realmente e vai ser muito legal. Bom, essencialismo eu costumo dizer, né? Na verdade, eu conheci através do livro, estudei muito sobre ele, né? E, na verdade, para mim é uma filosofia de vida. Então, é uma filosofia de vida que justamente nos mostra que a gente pode fazer tudo, mas a gente não deve fazer tudo. Então, quando ele fala que a gente pode fazer tudo e não deve fazer tudo, é que a gente tem que escolher. A gente tem que ter noção do que é essencial para a gente. Por isso que uma das frases que mais define o essencialismo é menos, porém melhor. E aí, quando a gente fala menos, não é porque a gente não quer fazer as coisas, é porque a gente vai simplesmente focar naquilo que é essencial, naquilo que faz sentido. E aí, quando você foca nisso, você dá o seu melhor, então você consegue produzir de uma qualidade melhor. Basicamente é isso. E o essencialismo ele é calcado em 4 pilares, que eu chamo, né? Que são os 4 E's, que é essência, explorar, excluir e executar. Então, assim, a essência é mais ou menos o que eu falei, a gente saber, né, conhecer nosso propósito, saber o que é essencial para a gente. Explorar é justamente a gente verificar na nossa vida o que, que faz sentido, o que não faz, e tudo aquilo que não fizer sentido, a gente vai usar o terceiro pilar, que é o eliminar. E aí, quando você faz tudo isso, sobra o último pilar, que é o executar, que é o mais fácil, porque agora você já sabe realmente o que você quer, né, o que realmente é a sua essência e tudo mais, fica mais fácil você executar, e aí você acaba se tornando também mais produtivo por conta disso. Resumindo, E é tudo isso. começa, e tudo começa pela clareza, né? A gente fala muito de clareza e hoje em dia muitas pessoas falam de clareza, as pessoas ficam às vezes até meio de saco cheio, né? Mas Sim, tudo começa pela clareza. Você não consegue dar o passo seguinte se você não tiver clareza do que você quer fazer, do que é importante para você, de quem você é, o exato. que é significante para você, né? De verdade, do seu propósito de vida. Eu sempre falo que o propósito de vida de nós todos, principalmente, é sermos nós mesmos. Mas para a gente poder ser nós mesmos, nós precisamos saber quem somos, né? Então, assim, Exato. começa por aí, né? O autoconhecimento e a clareza. Então, assim, eu amei o essencialismo, essa coisa do menos, porém melhor. Eu amei, eu acho isso fantástico. No mundo louco, né? Acelerado que a gente vive, a gente precisa ter o essencialismo ali bem marcado, porque senão a gente pira, né? A gente fica extremamente louco. Aí começam a vir os problemas. Eu até falei disso na minha live de sexta-feira, os maus do século, né? Que as pessoas Sim, agora a gente acaba tendo que engolir. É normal ter ansiedade, é normal estar depressivo, é normal ser compulsivo por comida, é normal estar sobrepeso. Não é normal. É comum, mas não é normal, né? e Não é normal, nós exatamente. não nascemos. Isso. Exatamente quando você fala em clareza, Raquel, é bom a gente falar justamente isso. Porque, assim, o normal né, que as pessoas acham que é normal é justamente por quê? Porque a gente tem acesso a muita coisa, a gente tem acesso a informação demais, a gente tem acesso a cursos toda hora. Então, às vezes eu falo assim, poxa, a Raquel tá fazendo aquele curso. Não, eu vou fazer porque senão, como é que eu vou ficar? Ela tá aprendendo um negócio, eu não tô aprendendo. E aí começa, né? A vir ansiedade, porque a gente fica pensando sempre lá na frente, né? Porque a ansiedade Uhum. tem muito voltado com o futuro, né? Então, assim, eu preciso fazer uma coisa, meu planejamento lá na frente, ficar pensando sempre na frente, na frente, na frente, é o que nos deixa ansiosos. E aí, quando você tem clareza, você começa a realmente fazer assim. Pô, a Raquel começou a fazer um curso, sei lá, de alguma outra coisa. Aquilo ali é essencial para mim, realmente, ou não é? Né? Porque se não faz sentido, por que eu vou fazer aquele curso? Porque aí quando me aparecer alguma coisa que eu tenho clareza que me serve, eu não vou ter tempo para aquilo, porque eu já vou estar ocupado com outra coisa.
Então, a Sim. clareza é justamente para isso. E o essencialismo traz, né? Da gente selecionar, da gente saber dizer não. Todas essas são ferramentas que a gente começa a usar e começa a praticar, porque tudo é uma habilidade, né? A gente tem que estar praticando, Sim. justamente para poder ter essa clareza, para ir abrindo espaço na nossa vida, porque realmente importa. Então, se a gente, sinceramente, não tem clareza, né? Porque muitas vezes a gente acha que gosta de alguma coisa porque meu pai disse que eu gostava, porque meu amigo acha que eu gosto, minha mãe, e aí a gente não sabe. Esse autoconhecimento é muito importante. E assim, né? As Muito. pessoas às vezes também ficam ansiosas para descobrir o propósito de uma vez, para se descobrir, mas isso é tudo um processo. Então, durante a vida, você vai se descobrindo, né? Então, o propósito, que nem você falou, é descobrir a gente, né? Quem nós somos, para quem que a gente veio nesse planeta, e isso vai mudando, porque nós somos seres complexos. Então, não acha que é porque, né? Amanhã decidi descobrir meu propósito, senta a bunda na cadeira e descobrir. Mas também, se a gente não reserva tempo para o autoconhecimento e para essa descoberta também, a gente passa a vida inteira sem saber. Exatamente. Eu sempre falo que é uma jornada, né? É uma jornada que vai durar a vida inteira. O autoconhecimento, ele não tem fim. A gente está o tempo todo mudando e, é lógico, a gente vai estar se conhecendo o tempo todo. Mas a gente tem que estar disposto a olhar para nós mesmos. A gente tem que estar disposto a olhar para dentro, para as nossas emoções, para aquilo, para a nossa vida, né? Para a gente poder ir eliminando o que precisa ser eliminado, mudando o que precisa ser mudado, lapidando e ir encontrando os nossos caminhos. Isso é para sempre. Essa ansiedade que as pessoas também têm. Eu estou angustiada, eu sei que eu vivi isso e eu sempre repito, né? Nós mulheres, principalmente, Jorge, a gente carrega um peso muito grande, né? De crenças e Muitos padrões que papéis. foram inseridos socialmente por um contexto mesmo social de antigamente, onde os homens precisavam, né, exercer o domínio e fizeram a gente acreditar em um monte de mentiras e que a gente hoje fica, às vezes, agarrada nesse sofrimento, né? De como que eu faço para me livrar. É possível, mas é uma jornada. Tem que ter amor, tem que ter carinho com você mesmo, tem que ter paciência e ir dando um passo de cada vez. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar, né? Para trazer Exatamente. aí mecanismos, né, para te ajudar a fazer essa jornada, ficar mais fácil, ficar mais leve para você. Então pega papel e caneta aí que o Jorge vai começar a dar as Exato. dicas. E E quem ainda aí, não compartilhou a live, compartilha. Tem essa asa deltazinha, esse triângulozinho aí embaixo. Compartilha aí com o pessoal que ainda dá tempo de pegar conteúdo. Pessoal que está chegando aí, boa noite para todo mundo que está chegando. Se quiserem fazer pergunta, pode ficar à vontade, manda aqui que eu vou lendo e vou passando aqui para o Jorge. Jorge vai respondendo aqui para a gente. Se eu puder contribuir também, claro. Tá bom? Então, vamos começar com as dicas aí, Jorge. Manda ver. e aí, Raquel, igual você estava dizendo, né? Às vezes a gente precisa dessa clareza e a gente precisa de foco e a gente precisa, né, ser produtivo. Só que nós somos seres procrastinadores, né? Então essa palavra está muito na moda, né? Que a gente é procrastinador, por que que a gente procrastina tanto? E a gente tem que lembrar que isso é um padrão, né? Que veio lá de trás, quando, né? Da época das cavernas, que a gente só saía para se alimentar e queria ficar quietinho e tal. Mas hoje em dia, os dois maiores motivos que eu trouxe aqui para dizer, inclusive, por que que a gente procrastina, é justamente o medo de falhar. Então, assim, a gente tem muito medo. Medo do que o outro vai dizer, medo de não estar preparado, medo, sabe? Aquela coisa, e a gente, então, procrastina. E o outro motivo é justamente a gente querer ser perfeito. Então, assim, as pessoas falam assim, qual que é a sua maior virtude? Aí a pessoa já fala, não, eu sou perfeccionista, como se fosse uma coisa, né, É, como se fosse uma virtude, maravilhosa. né? Mas, na verdade, o perfeccionismo, ele nos trava, porque a gente se baseia nele e fica assim, não, quando eu tiver perfeito nisso, eu vou fazer. Não, quando eu tiver 100%, não, eu preciso fazer mais 1% aqui, eu ainda não estou bom. E aí as pessoas Exatamente. vão se segurando. E quando a gente fala em foco, é justamente a gente tem que pensar o seguinte, se a gente ficar, né, com a cabeça naquele objetivo maior ou naquela coisa lá do futuro, a ansiedade vai vir e a gente realmente não vai sair do lugar. Então, essa semana eu tenho falado bastante uma frase, né, que é mais ou menos assim, que a gente fala assim, né, o impossível é feito de vários pequenos pedaços de coisas possíveis, né? Então, quando a gente foca no grande, a gente se trava mesmo. Porque é muita coisa, às vezes a gente falta alguma habilidade ali, a gente fala, não vou conseguir fazer por causa disso. Então a gente tem que pegar e simplesmente
planejar o futuro, mas pensando nas coisas no presente. Então, a primeira dica que eu trago, que eu acho que é a principal, é planejamento. Planejar. E aí, quando a gente fala planejamento, as pessoas já se assustam também, porque não estão acostumadas a fazer planejamento. Então, Verdade. calma, respira. Eu vou dar algumas dicas assim, ó. Planejamento, para quem nunca fez ou quem tem esse receio todo, a gente precisa simplesmente planejar o dia seguinte. Então, a dica é, todo final do dia, um pouco antes de dormir, pega ali uma meia hora e planeja minimamente o seu dia posterior. Então, quais atividades que eu quero resolver, sabe? Lista. Cria a lista mesmo, realmente. Não, amanhã eu vou fazer 3 coisas principais, por exemplo. E comece. E aí vai passando um dia, vai passando outro, e quando vê, você começa já a se acostumar com esse planejamento. Aí você fala, pô, beleza, agora eu já estou ficando bom nisso aqui. Aí o que você vai fazer? Vai planejar a sua semana. Aí o que você faz? Pega um sábado ou domingo, começa a criar o hábito de planejar a próxima semana. Vai ser fácil? Não. Mas tá fácil do jeito que tá aí para você agora? Acho que também não, né? Então, é prática, é habilidade. Então, você começa com o seu dia, planeja o seu dia posterior. Depois, quando você estiver mais habituado, comece a planejar a sua semana. Depois que você estiver planejando a semana, começa a final do mês, a cada semestre, ou a cada final de ano, realmente fazer o planejamento do ano posterior. O que eu realmente quero para o ano que vem? De uma forma macro. E aí depois você vai trazendo isso, né, quebrando isso para objetivos menores, para metas menores, porque o que acontece? O objetivo é aquela coisa grande, né? Então eu tenho o objetivo de comprar um carro. Esse é o objetivo, comprar o carro. Mas qual que é a minha meta? A meta é, bom, eu vou comprar um carro em julho e preciso de tantos R$ 1.000. Pô, já está começando a ficar mais claro. E aí você começa, pô, então em julho, o que eu vou fazer até julho para conseguir ter o dinheiro, ou se eu preciso tirar uma carta. Então, você vai quebrando em coisas menores. E aí o que acontece? O objetivo que estava te dando ansiedade, preciso de um carro, você vai começar a focar, não, bom, essa semana, o que eu preciso fazer para estar próximo do meu carro? E aí você começa a ter mais controle, porque é agora, nessa semana, é no presente aqui. E aí você vai alcançando, aí você vai conquistando. Pô, tirei a carta. Pô, legal, meu, agora já posso, né? Já tô ali, avancei, entendeu? Porque o essencialismo fala muito disso, da gente comemorar as pequenas vitórias. Porque se o negócio fica assim, meio que a Deus dará, não, um dia eu vou comprar um carro, esse é o meu objetivo. Não, eu quero comprar o carro. Não sei quando, não sei aonde, não sei quanto que precisa, não sei que cor de carro, que marca de carro, se eu tenho a carta, se eu preciso tirar a carta, não, sabe? Então é isso. Aí é só um sonho, né? Aí é só um sonho. Tá jogado ao vento. Fica ali o objetivo lá, sei lá, médio a curto prazo, mas não sei. Aí acaba que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando eu vejo, eu ainda estou sonhando aquilo ali e o negócio não vai. Exatamente. E isso eu falei para carro, mas serve para outras coisas também. Para uma viagem, para um curso, sabe, para ler um livro, para qualquer coisa, para cuidar de um filho, sabe? Então, essas coisas que a gente tem que fazer. E o problema é que as pessoas têm muito trauma, Raquel, quando a gente fala de rotina, por exemplo. Sim. Então, eu odeio rotina. Eu não gosto de rotina. Não, rotina para mim é um saco. Mas para mim existem 2 tipos de rotina. A rotina que essa que o pessoal não gosta, que é assim, eu faço as coisas porque alguém pediu para eu fazer, não fui eu que escolhi que tem que fazer, meu chefe que quer que eu faça aquilo, minha mãe que quer que eu faça, sabe? Então é aquela coisa que você está fazendo ali meio que por obrigação. E aí tem a rotina que eu chamo de rotina essencialista, mas que nada mais é do que eu crio a rotina que eu gosto. Sim. Com as pequenas tarefas que eu preciso para chegar nos meus objetivos. Eu só vou fazer coisa que eu gosto? Não. Mas, se a maioria das coisas que eu estou planejando para mim são coisas que estão conectadas com o meu propósito, com os meus objetivos, fica muito mais tranquilo. Você tem que fazer, você precisa fazer o que tem que ser feito. Se você gosta ou não, é outros 500. Mas, se você se planeja, se você se organiza, se você tem clareza, igual você falou, do que eu preciso fazer, e isso está conectado com os meus anseios, vai ficar muito mais tranquilo. E vai ficar uma rotina gostosa. Então, assim, planejamento, produtividade sem rotina, não existe.
Não tem Não como. existe sucesso sem rotina, né? Não existe. Exatamente. Não E tem eu como. gosto muito de usar uma metáfora, Jorge, que é do carro, né? Quando a gente acende os faróis do nosso carro, ele ilumina ali uns 15 metros à frente só. A Exatamente. gente sabe que a gente está saindo da nossa garagem, que a gente vai chegar ao shopping, por exemplo. Mas eu não consigo ligar o carro e ver o shopping. Mas eu sei que o shopping tá lá. Entendeu? Só que eu não consigo enxergar a estrada inteira até o shopping. Eu enxergo 15 metros. E nisso que eu ando 15 metros, eu tô enxergando mais 15. E de 15 em 15, eu vou chegar no meu objetivo. Mas, primeiro, eu preciso saber qual é o meu objetivo. E segundo, eu preciso estar em movimento. Eu tenho que caminhar. Exatamente. Porque daqui onde eu tô, eu não consigo chegar lá. Então, eu preciso andar 15 metros, mais 15, vai clareando. E à medida que você vai caminhando, vão abrindo os caminhos. Você vai tendo noção. Porque eu converso com muita gente assim, nossa, meu sonho é ir para Disney. Mas eu não faço ideia, hoje não tem condição nenhuma, tá? Hoje você não tem, mas o que que você precisa fazer agora? Tá bom, seu Não, sonho é ir para Disney? Quando, a né? pessoa O não sabe que que nem você quanto precisa? que é para ir para Disney. Exatamente, você sabe quanto custa a viagem, né? Não E sabe. tudo isso. Sabe Exatamente. que é difícil, que não dá, que agora não dá, e aí que é impossível. Ai, tá longe, o dólar tá alto, aquelas coisas todas que a gente fica falando para nós mesmos, com medo, né? Esperando uma situação mega perfeita para a coisa, sei lá, brotar, né? E a gente não avança. Não Exatamente isso avança. que você falou, a gente não avança. Então a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que entrar em movimento. Então, assim, na minha mentoria, o pessoal às vezes fala assim: ah, mas eu não sei, ah, eu tenho que descobrir primeiro o meu propósito. Mas se a gente começa a se movimentar, porque assim, tudo bem que a gente não se conhece 100%, mas a gente sabe de algumas coisas. Pô, a gente sabe de coisas que a gente gosta, principalmente a gente sabe do que não gosta. A maioria das pessoas tem certeza do que não gosta. Então já Sim, começa a eliminar isso. já é um Já começa começo, a né? abrir espaço, não é? Já é o começo. Bom, eu sei o que eu não gosto e estou a fim de achar o meu propósito. E vou me movimentar. E aí, como você sabe, que a gente fala bastante sobre isso, né? Que tudo é energia, que o universo conspira. Então, assim, a gente começa. Aí, de repente, quando vê, eu estou fazendo a live com a Raquel me conheceu, a gente vai conhecendo um aqui, outro ali, vai se juntando e se misturando e as coisas vão acontecendo, gente. Então é isso. Exatamente. Não se bloqueie. Comece. Ah, eu estou com muito medo. Comece pequeno. Faça um planejamento. Uma coisa muito legal para quem tem muito medo, assim, é um exercício bacana. É, por exemplo, você imaginar qual que é a pior coisa que pode me acontecer. Mas sentar mesmo e imaginar. Excelente. Poxa, o que é o pior que pode me acontecer? E aí você começa a raciocinar e trazer realmente para perto o que realmente pode acontecer. Ah, sei lá, vou perder um dinheiro. Pô, mas é muito dinheiro? É pouco. Será que se eu perder esse dinheiro vai me fazer tanta falta? Ah, vai. Então peraí, eu vou me preparar uma reservinha aqui, porque aí se eu for, se esse é o problema, é o dinheiro, bom, se eu perder tudo, eu me garanto. Ah, meu Deus, não sei. Ah, eu tenho medo, sei lá, de perder o emprego, ou eu tenho medo de ir atrás do meu sonho. Ah, mas se não der certo, o que vai acontecer? Ah, eu consigo outro emprego igual. Pô, mas se eu fizer toda a cagada atrás do meu sonho, vamos dizer assim, e se der tudo errado, eu ainda volto para onde eu estava, poxa, será que não vale a pena se É. arriscar? Entendeu? Então, essas Às coisas que vezes são nem é tão legais. ruim, né? Às vezes o pior que pode acontecer nem é tão ruim assim, mas é que como a gente não trouxe para a nossa razão, fica Exato. aquele, né, monstro que está desconhecido, aí você joga a luz no monstro e vê que às vezes o monstro nem é tão grande assim, né? E a gente esquece bastante, Raquel, do que a gente já passou, por exemplo. A gente fica muito focado nesse presente. E eu falo assim, às vezes as pessoas focam demais no passado e aí não é bom porque traz a depressão também. Mas o aprendizado desse passado que a gente teve, pô, será que a gente... Pô, eu tô querendo uma situação, vamos dizer assim, com um certo risco. Será que eu já não passei alguma coisa parecida ou pior lá no passado, que eu superei, ou que às vezes eu criei uma magnitude tão grande que nem foi lá tudo isso, sabe? Então é o que você falou, trazer para o racional, né? Para a gente tentar pensar assim, pô, mas o que será de pior que pode acontecer? E lista. E aí, quando você lista, você começa a analisar. Pô, para isso aqui, o que eu poderia fazer para me dar mais tranquilidade? É dinheiro? Será que se eu fizer uma economia? Pô, será que eu preciso chamar alguém para me ajudar? Eu preciso fazer um outro curso para me ficar mais tranquilo? Aí você começa a ter clareza até para os próximos passos, né? Para aquilo. Exatamente. Então, essa é a dica número 1, planejamento. Comece pequeno, para quem não tem o hábito, ou para quem não gosta, né? Ou, porque às vezes a gente não gosta porque tem preconceito também, né? Às vezes nunca fez um É, planejamento.
acha que é um negócio monstruoso, começa pequeno. Pensa assim, ó, é uma habilidade, eu preciso desenvolver. É como se fosse andar de bicicleta. Eu preciso, né, começar, vou cair aqui, vou ali e tal. E começa. E normalmente, o planejamento, vamos dizer assim, semanal, você vai conseguir fazer, 40%, 30% daquilo ali. Então, não se cobre se você não está fazendo tudo que você planejou. É normal, mas você precisa exercitar. Para quando você estiver lá com, sei lá, 1 ano ou 2, assim, fazendo, sabe, o planejamento muito perfeitinho, você vai estar fazendo uns 70%, 80%. Então, tem, sabe, várias coisas. Quem quiser dicas para como fazer planejamento, manda mensagem para mim. A Raquel também ajuda. A gente normalmente costuma, né, Raquel, responder, ajudar as pessoas todas. Com certeza. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, que eu tô até com a minha colinha aqui para não esquecer. Ambiente favorável. O que significa ambiente favorável? Você, criatura divina, precisa fazer o seguinte. Bom, eu vou ter que ler, eu vou passar para um concurso, eu vou estudar para um concurso. Você tem que preparar um ambiente que seja agradável, que seja focado, com uma boa iluminação, por exemplo. Você tem que pôr uma água perto, você não tem que ficar levantando toda hora. Antes de você sentar, por exemplo, será que eu preciso ir no banheiro ou eu vou sentar, passo 5 minutos, vou ter que ir no banheiro? Eu já levanto e já perco o foco de novo, sabe? As pessoas, né? Eu avisei as pessoas que eu tô precisando focar ou não avisei? Então, assim, o ambiente é extremamente fundamental. E quando eu falo ambiente também por exemplo, desligar o celular por algum momento. Nós vamos misturar as dicas aqui, eu vou falando, mas o ambiente favorável é justamente isso. Você tem que ter um lugar que você se concentre. Não adianta você falar assim, vou ser produtivo, vou sentar no meio da calçada, numa rua barulhenta e vou ler um livro. Você não vai conseguir, não é? Não. A gente tem que minimizar as interferências, né? Porque as interferências, elas não vão deixar de existir. A gente tem que fazer de tudo para prever o que pode acontecer e minimizar ao máximo para que você possa ser o máximo produtivo naquilo que você vai se propor a fazer, né? Exatamente. E aí, quando você começa a ter esse ambiente favorável, você começa a pegar gosto de estar naquele lugar, sabe? Eu sei que eu sinto aqui, eu me sinto bem, eu fico tranquilo, sabe? Eu tenho aqui tudo perto, eu preciso de papel, de caneta, tá aqui, sabe? A luz está agradável, não tá com barulho, sabe? Não tem um sol na minha cara, por exemplo, que vai me atrapalhar. Então é isso. É se preparar um ambiente para que você, né, evite os ruídos, como você acabou de falar, Raquel. Eu quero dar uma dica extra, quero dar uma dica, assim, fazer um adendo aí, para as mães, porque eu vou me incluir de novo. Nós mães, nós somos as mestras das desculpinhas, né? Mas eu tenho um filho pequeno, como é que eu faço para ficar concentrado e tal, não sei o quê, não sei o quê. Né? Nós somos boas nessas coisas de dar desculpa. E eu tô falando desculpa, não estou dizendo que é mentira, nada disso. É uma verdade, só que você se agarra nessa verdade para ficar na inércia, para não seguir. Então, assim, eu também tenho filho pequeno. E você consegue. Se for muito pequeno, já deixar um canto ali perto de você, que você possa monitorar, mas já também prever, deixar a água perto, o suco perto, a fralda perto, o que tiver de estar perto, para também já prever que as situações vão acontecer. Se for um pouquinho maior, você pode combinar. Filho, a mamãe vai ficar 1 hora aqui dentro, enquanto a porta estiver fechada, ou então quando estiver aqui, mamãe está conversando, mamãe está lendo, não interrompe. E no início eles não vão respeitar, vai por mim, tenho 2 filhos. Mas depois eles vão percebendo que você precisa daquele momento. E quando você sair daquele momento, você retribua eles de alguma forma, né? Passa ali uma meia hora com eles, uns 20 minutinhos com eles ali de qualidade, retribui porque eles vão ver que vale a pena ajudar a mamãe naquele momento ali para ela estudar, para ela fazer o que ela tem que fazer, porque depois ela vai, né, passar aqueles minutos comigo também. Então, tem muitas formas, a gente que é mãe, que tem filho pequeno, para criar o nosso ambiente também. Então, assim, não se permita acreditar que só porque você é mãe, só porque você tem um filho pequeno, você não pode empreender, você não pode estudar para um concurso, você não pode seguir a sua vida. Pode sim. Uma coisa que eu faço, eu também tenho 2 filhos, uma coisa que eu faço e que costuma ajudar bastante é incluir no planejamento um horário para o filho, porque também assim, você fala assim, meu filho, não sei o que, aí você não fica nem pro seu filho, nem pro que você precisa, sabe? Você fica meio ali, meio mussarela, meio calabresa, sabe?
E quando você, por exemplo, combina realmente, fala, ó, filho ou filha, amanhã o papai vai ficar, a mamãe vai ficar 1 hora estudando, depois nós vamos, sei lá, fazer uma sessão cinema, nós vamos pegar ali, vamos brincar. Só que aí você também, né, tem que ter a consciência e ficar focado. Também não adianta você ficar 1 hora ali estudando ou fazendo o que você precisa, depois vai brincar com o filho e ficar no celular, sabe? Aí ficar, tipo, levantando toda hora. Então você tem que se planejar, inclusive, para isso. Então é exatamente isso que você falou. Avise, né? Fala assim, ó, combina, ou senão a gente pode dar outras dicas aqui, por exemplo. A gente tem que, às vezes, avaliar se o que eu estou fazendo, eu não posso delegar para outra pessoa fazer, sabe? Pô, será que meu marido não consegue fazer? Será que minha mãe não ajuda? Às vezes minha mãe, né, que é a avó, por exemplo, fica, sente tanta falta ali de ficar com o neto e eu poderia ter planejado alguma coisa ali entre os dois e ter pego ganhado aquele tempo para fazer o que eu realmente preciso. Então, quando você começa realmente, né, a ter esse hábito de planejar, de listar o que eu preciso fazer, você começa a criar conexões. E aí você delega o que você ou não quer fazer, ou não gosta de fazer, para uma outra pessoa que gosta ou que faz aquilo melhor. Ou, às vezes, você acaba também verificando. Se, às vezes, por exemplo, poxa, eu demoro, sei lá, 1h30 para lavar o carro. Eu não gosto de lavar o carro. Será que se eu pagar para lavar o carro e ter esse tempo de 1h30 para fazer outras coisas, não compensa mais? E aí você começa também a criar outros mecanismos para te ajudar a achar tempo, né? Abrir a janela da sua agenda e da sua vida para poder fazer outras coisas. Ou, às vezes, até para não fazer nada, que às vezes você não tem tempo nem de não fazer nada, né? Exatamente. Ou tempo para descansar, porque faz parte do essencialismo, faz parte do planejamento, você planejar viagem, planejar descanso, dormir de forma correta, né? Então, tudo isso vai se juntando e não tem a ver, como você disse lá no início, também só com trabalho, né? Com a atividade trabalhar. Mas, poxa, às vezes eu quero ir no cinema, não sei, às vezes quero assistir um filme, quero ficar quieto, ou quero fazer uma meditação, uma oração, atividade, qualquer coisa. E eu não planejo nada e o negócio vai acontecendo e a hora vai passando e assim vai, né? Estou na segunda dica, né? Terceira dica, anota aí. Avisem as pessoas. O que significa avisem as pessoas? Avisem as pessoas que, se for alguma coisa emergencial, para ligar para você no celular, que você não vai ficar respondendo no WhatsApp. Se você entrar lá no meu WhatsApp, tá assim, ó. Respondo quando puder, se for urgente, me liga. Porque, não sei, sabe? Claro. Hoje em dia, a gente fica nessa assim, a pessoa tá um toque, uma mensagem ali, e fica mandando, né? E aí a pessoa manda, você para o que tá fazendo para responder, e aí a pessoa também fica, sabe, fica essa troca aí, e aí você fica olhando lá para ver se a pessoa olhou, se não olhou, né? A pessoa viu a minha mensagem e não respondeu. Começa já a alimentar outros sentimentos aí que também é verdade. Por exemplo, eu tenho o meu ambiente lá, que nem a gente falou, meu ambiente totalmente planejado ali para eu ficar tranquilo. Poxa, põe, sei lá, uma toalha na porta, um lembrete, ó, né? Estou fazendo alguma coisa de importância. Ou se não, avisa, ó, marido, esposa, filho, seguinte, ó, tô indo lá, daqui meia hora, daqui 40 minutos, 1 hora, eu volto, não me incomodem e pronto. Porque ninguém tem a obrigação de saber também, sabe? Se você não fala, por que a pessoa acha? Às vezes a pessoa acha que você está disponível, aí bate na porta, aí chama. Ainda mais agora, né? Com essa pandemia que está todo mundo home office, muita gente não está acostumado, né? Eu já trabalho home office há um bom tempo, até que o pessoal lá em casa já sabe. Eu fechei a porta, eu tô não atrapalha. Mas, se a gente não criar esses pequenos hábitos, né? Na nossa rotina, como é que a pessoa vai saber que você está trabalhando ou que você, sei lá, né? Então, você tem que avisar realmente. E, às vezes, a gente precisa de um projeto, por exemplo, às vezes a gente precisa fazer uma coisa muito grande, sei lá, um projeto que vai demorar, sei lá, 3 meses, 4 meses. E aí você se planeja para, por exemplo, trabalhar no fim de semana. Aí é a mãe que liga chamando para churrasco, é amigo chamando para futebol. Então, você tem que avisar para eles, gente, ó, é o seguinte, os próximos 3 meses eu vou estar focado nesse projeto aqui, ó. Então, eu não vou poder sair tanto, não vou poder fazer tantas coisas, mas, ó, tranquilo, depois que acabar isso aí, a gente tira o tempo perdido e se organiza e se planeja para isso,
Uhum. Então, se você não avisar, Raquel, como é que as pessoas vão saber? Exatamente. E a gente tem que trabalhar, parar de achar que o que é óbvio para você é óbvio para o outro também, né? Dentro de Uhum. casa acontece muito isso, principalmente entre marido e mulher. Bom, mas é óbvio, né, que se eu tô parada aqui é porque é importante. Se eu tô com o livro na mão é porque eu quero ler, é óbvio. É óbvio para você. Nós somos pessoas diferentes, temos personalidade diferente, temos modo de enxergar a vida diferente, enfim, né? Temos perfis comportamentais diferentes. Exato. Então a gente precisa é, é, trabalhar com que esquece o óbvio, é óbvio para você. Então deixa claro para o outro, olha, eu tô, né, vou tirar aqui 30 minutos para eu ler, eu vou tirar 30 minutos para eu andar de bicicleta, eu vou ficar 30 minutos não sei o quê, não importa. Mas deixa claro, porque o outro não tem obrigação de adivinhar que aquilo é importante para você, que você não quer ser interrompido. Então assim, né, deixa bem claro que é óbvio, essa coisa de óbvio é muito relativo. Exatamente. E aí a gente também tem que exercer uma coisa que é muito difícil para nós, né? Seres humanos, assim, que é dizer não, né? Porque a gente fica com medo de ser rejeitado, a gente fica com medo de ser excluído. Ah, não, mas ela me chamou para o churrasco, eu vou dizer não. Poxa, mas pô, Vai não ficar vou dizer não, chateada, ela não né? vai me chamar mais. Então, assim, tem várias técnicas, várias maneiras, né, da gente falar não, de forma com respeito sempre, né, com carinho, né? A gente pode dizer não e justificar para a pessoa, porque aí quando você justifica, por exemplo, poxa, olha, eu não vou no churrasco, ficar coerente, as pessoas. Voltou. Voltou, Raquel? Voltou? Então, Para eu mim, dei um voltou. tempinho, eu estava aqui dizendo do poder do dizer não, na verdade, né? Não é do poder do dizer não. E o que eu estava dizendo era justamente isso. Você, por exemplo, justificar, né, para a pessoa, eu explicar o motivo. Poxa, ó, não dá, porque eu tenho um projeto importante, eu estou estudando para tal prova, ou eu simplesmente não dá porque eu reservei tempo para o meu filho, então não vou poder ficar até mais tarde. É claro que as pessoas, inicialmente, elas vão ter uma certa rejeição, vão ficar, né, nervosas. Poxa, o Jorge não, né, não sei o quê, não quer trabalhar até tarde, está todo mundo ficando aqui. Ou enfim, ah, não quer ir no churrasco, só ele não vai vir. Só que quando você começa a ter coerência com o seu discurso e mostrar para as pessoas realmente que você está fazendo as coisas que você está dizendo que está fazendo e que você está conquistando as coisas, as pessoas falam, poxa vida, olha lá, não foi para toa. O Jorge falou que ia passar na prova lá, estudou e passou, caramba, olha que legal. Pô, né, eu não preciso ficar tão chateado com o cara, porque realmente, né? E outra, ó, ele veio hoje no churrasco, pô, passou a prova, ele veio e tal. Então a gente começa a tirar um pouco desse sentimento de rejeição, né? E de estranheza inicial das pessoas e começa a ganhar o sentimento de respeito mesmo. Então as Sim. pessoas vão acabar sabendo que quando a Raquel diz não, por exemplo, por algum motivo, ela tem alguma coisa realmente que importa para ela para fazer. Não é porque ela não gosta de mim ou não gosta do fulano, porque o seu comportamento começa a se repetir, né? E você realmente está fazendo o que você está falando. Isso é muito importante. E outra, né? As pessoas, elas veem você muito acessível. Então, meu amigo, se você é aquele que faz tudo, que diz sim para tudo, meu, pode acostumar. Porque é mais fácil eu passar para você do que eu fazer. Se eu falar assim, Claro. você vai fazer, você vai fazer, eu vou fazer por quê? E aí acaba que eu passo o negócio para você e fico lá, de braço cruzado, Exatamente. eu vou ver meu Netflix, vou fazer não sei o quê, porque eu sei que a Raquel, é só falar para a Raquel que ela diz sim e pronto. Então, a gente Exatamente. tem, sabe, o ser humano tem essas coisas. A gente tem que começar a entender algumas coisas, alguns comportamentos e se posicionar firmemente, porque realmente você vai dizer um não por uma coisa que faz, né, importância para você, que tem importância, na verdade.
seja ele qual for. Porque o importante para a Raquel talvez não seja para mim. Então é muito particular de cada pessoa. Mas e mais uma vez, né, Jorge? A gente precisa saber o que é importante pra gente. Porque se a gente não está conectado com o que é importante pra gente, a gente também não consegue dizer não. Né? A gente sai dizendo sim para todo mundo. E aí você fica sobrecarregado e não consegue andar, né? Mas, mais uma vez, eu preciso saber o que é importante para mim, para eu poder ter condições de dizer não e justificar, ó, não por isso, nesse momento, mas assim que for possível, né? Pode ser. Não, tá? exatamente. Tem que estar conectado com o seu porquê, né? Com o seu motivo ali, com a sua importância, que é essencial para você. E normalmente, né, quando a gente começa a explorar, que eu falo, é justamente isso, né? Pô, será que às vezes a gente acaba percebendo que tem tanta coisa que a gente faz no automático, que se a gente for analisar, a gente nem sabe por que tá fazendo, quando que começou a fazer aquilo, mas aquele negócio tá tão assim, sabe? Então, por isso que é sempre bom a gente ter algumas janelas de introspecção, né? De olhar internamente para ver, poxa vida, né? Planejar um descanso, planejar, sabe? Sair um pouco daquele ambiente, arejar. Por isso que eu falo tanto de produtividade e planejamento, porque inclui tudo, não inclui só atividades que vão, sabe, me acelerar, não. Tem que incluir atividades que vão desacelerar, inclusive. Porque, exatamente. Né, senão a gente fica igual a gente está hoje, é tudo urgente, é tudo para ontem, eu tenho que ler milhões de coisas. Pô, às vezes quando você vê, você está lendo coisas que não faz nem sentido para você. Você está em eventos ou em roda de amigos ou de pessoas que você nem sabe para que você está ali. Quando que começou poxa vida, quando começou esse negócio de reunião toda sexta-feira à noite na casa de fulano? Você nem sabe. E aí você vai para lá e aí fica reclamando, é os mesmos assuntos. E aí, tipo, sabe, não conecta com você, não conecta com a sua essência, com o que você pensa, enquanto você podia estar fazendo outras coisas. E aí, quando vai ver, o que a gente fala? Não tenho tempo. Exato. E quando a gente não exerce o nosso poder de escolha, a gente vira escolha dos outros, né? Exatamente. Então, se eu não escolho o que é importante para mim, certamente alguém vai escolher. E aí eu vou fazer o que é importante para o outro e não o que é importante para mim, né? Exatamente. Tem aquela famosa, né, passagem do filme da Alicia lá, que ela pergunta pro coelho, que caminho eu devo ir? Aí ele pergunta, você quer ir para onde? Ela fala, eu não sei. Ela fala, então se você não sabe, qualquer caminho qualquer lugar. Você vai ir, então... É isso mesmo, Raquel. Você falou muito bem sobre isso. E às vezes a gente fala uma frasezinha simples, né, de impacto ou não, mas se você né, realmente analisar o que ela está querendo dizer, faz todo sentido. Quantas vezes você às vezes até é muito engraçado para você perceber essas coisas. Às vezes você vai, por exemplo, num jantar, num almoço de família, num restaurante, aí a pessoa pergunta para você, você vai beber o quê? Tanto faz. Aí você fala, não, você vai tomar o quê? Eu vou tomar o mesmo que você. Nem isso, nem a sua bebida, você sabe, você escolhe. Exatamente. Eu brinco muito com a minha esposa que eu falei assim, se eu inventasse um refrigerante, uma bebida que chamasse tanto faz, nenhum nem outro, ou qualquer um, eu ia ser milionário, porque a pessoa fala assim, você bebeu qualquer coisa, tanto faz. Você fala, opa, tá aqui, ó, tanto faz. Eu tenho aqui o refresco para você chamado tanto faz. Porque as pessoas têm, sabe? E às vezes ela faz isso porque é costume, porque é alguma crença, porque viu as pessoas fazendo. Não sabe o que é importante para ela. Não, e às vezes ela quer uma coisa, ela gosta, porque, poxa, você não gosta de alguma coisa para beber? Você sabe que você gosta. Aí a pessoa está tomando cerveja, você fala, se eu não tomar cerveja, eu pedir água, vou ficar aqui. Falar o quê de mim? O Jorge não está tomando mais cerveja, não sei o quê, casou, agora tá... né? Tá careca. Sabe essas coisas que a gente né, fica com essa. E aí começa a rejeição, é o medo. O medo de falar, eu quero uma água com gás. Qual o problema? Né? E aí a gente fica com medo, aí vai deixando a nossa essência né, de lado. Ou às vezes tá todo mundo bebendo cerveja, você quer tomar um vinho, mas você fala, eu vou pedir um vinho aqui. Já vão falar, olha lá o Jorge, ele é fresco. Agora pulou da cerveja pro vinho. E a gente fica se pegando nessas coisas. E é assim no trabalho, é assim com a família, é assim com a esposa, sabe? Em tudo quanto é lugar é desse jeito. Então, por isso, Raquel, a clareza que a gente sempre fala, né? E outra também, se você já tem essa crença e tá travado, vai aos poucos, não precisa também agora, não, agora eu também não quero saber mais de nada.
Bancar o radical, quero, né? Vou chutar o balde. Ou é o que eu quero, ou também não vou mais encontrar ninguém, sabe? Então, vai se mostrando, vai se conhecendo, né? E vai falando realmente o que você quer, que as coisas vão indo. Dica número 4. Bora. Janelas de hiperfoco. O que são janelas de hiperfoco? Tem um método famoso chamado Pomodoro, não sei quem conhece ou não, mas assim, janelas de hiperfoco são o quê? É um determinado tempo que você vai destinar para você para focar em alguma coisa. Então, você pode começar, por exemplo, vou começar com 30 minutos de hiperfoco e vou descansar 5. Ou vou começar com 45 minutos e vou descansar 15. Então, qual que é a ideia? Você vai pegar uma atividade, alguma coisa que você tem para fazer, seja ela o que for, e vai falar, bom, eu vou estar esse tempo focado. Então, você vai desligar o celular, evitar ruído, sabe? Tirar aquelas notificações do computador que vão ficar te distraindo e vai focar realmente naquilo. E depois disso, você tira um tempo para dar um refresco, assim, vamos dizer. Ou tomar um café, ou ir no banheiro, ou olhar as mensagens do celular. Então, você cria essas janelas. Por exemplo, 45 de hiperfoco, 15 de descanso. E assim vai. E você vai ver que você vai começar a produzir muito. Porque às vezes a gente fica, olha uma coisinha aqui, começa a fazer outra, e a gente tem essa triste, né, infeliz, como é que você dizer assim, conceito de achar que a gente é multitarefa, né? Depois que inventaram o computador... Que isso é bom, né? Que isso veio do computador, né? O computador faz mais de uma tarefa, tem um processador, mas o nosso cérebro não é multitarefa. Então, assim, a gente faz algumas tarefas de forma multifacetadas, por exemplo, respirar, falar e tudo mais, mas tem um certo limite. E a gente acha que é assim, eu vou fazendo aqui, vou assoviar e chupar cana aqui, vai estar tranquilo. Mas nossa cabeça, ela processa realmente, gasta energia. E a gente tem uma determinada, cientificamente falando, a gente tem uma cota de energia diária. Então, se a gente não souber alimentar ela ali ou distribuir ela de forma correta, a gente acaba que não faz nada. E aí hoje você postou, inclusive, isso, né? É uma imagem do livro Essencialismo, que é justamente isso. Ele mostra duas esferas, onde você tem uma esfera que representa energia e onde você tem várias coisinhas que você está fazendo. Ou seja, você não foca a energia em uma coisa, você foca em várias. E aí quando você vê, você não andou com nada. Você não fez nada. Né? E ao contrário, quando você tem aquela energia, você foca em alguma coisa. Então você consegue avançar, você consegue terminar. Então as janelas de hiperfoco, elas funcionam bastante por conta disso. E aí quando você estiver habituado, por exemplo, com janelas de hiperfoco, você pode criar hiperfoco para outras coisas. Por exemplo, foi o que eu falei, bom, eu vou pegar, sei lá, 60 dias e vou hiperfocar em um projeto, por exemplo. Então eu vou eliminar algumas coisas, vou eliminar alguns lazeres, vou eliminar outras coisas que não estão fazendo tanto sentido para focar em um projeto maior, durante, sei lá, 30 dias, 60 dias. E aí você avisa as pessoas também, usa as outras dicas e foca. Mas para você começar, faça isso. Pô, eu vou começar, sei lá, com 30 minutos. Sei lá, preciso lavar a louça. Vou lavar a louça durante 30 minutos, depois de 15 minutos eu vou brincar com o menino ou vou lá dar uma volta no condomínio, alguma coisa assim. Aí volta. Bom, 30 minutos agora, o que eu vou fazer? Vou ler um livro, vou tomar banho, vou arrumar um armário. E vai criando essas janelas, mas foca. Não vai arrumar o armário e pensar, putz, tem que passar pano na sala, ou tem que varrer a sala. E aí você fica naquela. Porque a gente é assim também. Com tudo. Eu vou ali no mercado comprar mistura, mas aí você para no posto para ver não sei o quê. Aí você vai não sei aonde para falar com não sei quem. E aí quando você vê, passaram-se as horas. Então, até para essas coisas, planejar mercado, tudo isso tem que ser feito e colocado na sua rotina. E tem um aplicativo que inclusive chama Pomodoro, não sei se você conhece. Sim, ele ajuda nisso, né? Você cria suas janelas de hiperfoco ali, deixa tudo planejadinho. Aí o aplicativo vai apitar, vai avisar que horas que você tem que parar, quanto tempo que você vai parar. É bem legal, é bem prático para quem é da tecnologia e gosta. Sim. É um aplicativo que ajuda a gente a controlar. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa
que eu entro num foco mesmo. Quando eu vou ver, tem 4 horas que eu tô sentada na cadeira e não percebi. Porque eu entro em flow mesmo, né? Eu amo. Quando eu faço uma Esquece coisa de que eu beber gosto muito, água. eu perco. Não, eu faço nada. Vou ao banheiro, não bebo água, não levanto da cadeira. Aí quando eu levanto, que eu vejo que tá tudo travado, pescoço, coluna, já lascou tudo, eu falo, meu Deus, passou 4 horas e eu não percebi. Então o aplicativo ele ajuda, porque também não é produtivo você passar 4 horas fazendo a mesma coisa sem intervalo. A mente precisa de tirar o foco um pouquinho e voltar para que ela possa focalizar melhor depois. Então, assim, não é produtivo também. Então, o aplicativo, para essas pessoas como eu, ajuda a sinalizar que horas que você tem que parar e tudo. É bem legal. Não, sim, e assim, o planejamento, gente, a gente tem que ter numa agenda, não tem jeito. Ou é uma agenda de papel, ou é uma agenda eletrônica, você tem que ter aquilo ali, ó, na sua vista. Para você saber acompanhar, falar, poxa, hoje eu tenho que fazer isso, ó, pô, eu estou fazendo aquilo, e acompanhando mesmo. E ajustando. Por exemplo, a gente às vezes é muito otimista, né? Fala, ah, Raquel, quanto tempo você demora para, sei lá, escrever uma carta para mim? Você vai falar, 30 minutos. Só que quando vê, você demorou 45. Então a gente tem que começar, por exemplo, poxa, se eu acho que demora, sei lá, 30 minutos, eu vou pôr um pouquinho mais. Vou pôr lá uns 45 minutos. Pô, se eu acho que demora 1 hora, eu vou botar 1h20, 1h30, para você também saber e ir equilibrando, né? E se conhecendo realmente. Pô, eu sei que se eu for lavar o carro é 1 hora. Agora eu sei porque eu fui lá, lavei 1, 2, 3 vezes, eu sei que é 1 hora. Então eu sei, tenho certeza que é 1 hora. Pô, é uma coisa nova? Eu não sei. Eu acho que eu levou uns 40 minutos. Ah, vou pôr 1 hora então para ter uma margem aí. E outra, Sim, às vezes os imprevistos acontecem também, né? Então a gente também. fica muito assim, ai meu Deus, como é que eu lido com imprevisto e tudo mais. Mas você tem que, na verdade, ter alguns espaços na sua agenda para quando surgir o imprevisto, você pegar aquela atividade que está programada e jogar ali, naquela janela ali que estava sobrando. Porque isso também vai te dar paz de espírito e tranquilidade. Porque imprevistos acontecem, não tem jeito. Isso é uma dica Sim. bônus também, não estava programado aqui, mas eu lembrei, ó. Então, toda vez que você for fazer um planejamento, deixa algumas janelas aí livres, porque, por exemplo, eu planejei uma reunião com a Raquel, mas surgiu um imprevisto, eu pego essa reunião e jogo para aquele horário. E aí eu fico mais tranquilo, porque eu sei que eu vou fazer ainda aquela atividade. Eu só não consegui fazer agora porque houve um imprevisto. E aí, outra dica muito importante é que toda vez que você tiver um imprevisto, você resolve ele rapidamente, não fica pensando, ah, resolvi. Depois você vai voltar e vai falar assim, putz, por que isso aqui aconteceu? Por que esse imprevisto aconteceu? O que eu posso fazer para que ele não aconteça novamente? Porque senão não vai deixar de ser imprevisto, né? Vai ser uma atividade que você não planejou, mas que toda semana ela está acontecendo. Sim. Entendeu? Então você tem que ter esse discernimento também. Porque às Tem que vezes ir é. reavaliando, né? Exatamente. Exatamente isso. Bom, última dica: placares, premiações e guardiões. O que é isso? São incentivos. Por exemplo, eu quero fazer academia. Só que eu não consigo fazer academia, mas eu preciso, tá difícil. O que você vai fazer? Fala assim, Raquel, é o seguinte. Ou senão você vai lá na academia e fala o seguinte, ó, eu vou deixar um cheque aqui de R$ 200 e se eu não vier na academia 3 vezes na semana, você pode depositar esse cheque que o dinheiro é seu. Faz algum acordo assim, ou senão fala assim, Raquel, é o seguinte, ó, eu me propus a fazer academia 3 vezes por semana. Quando for sexta-feira, você vai me ligar. E se, por exemplo, eu não fiz um dos dias, eu vou pagar um jantar para você, ou alguma coisa assim. O nosso cérebro, ele cria responsabilidade através desses compromissos também, Sim. sabe? Então, isso é o que eu falo que são os guardiões. Então, você criar pessoas, ou chamar pessoas para ser o seu anjo, o seu guardião, que vai estar ali te cobrando. Pô, Raquel, você falou para mim já faz 2 semanas aqui, ó. Você falou para mim que ia fazer atividade física e não fez, pô. E aí? Que você tá me devendo uma cervejada, uma churrascada, sei lá. Ou senão eu te dou R$ 50 e você fica com ele. Senão você me devolve. Sabe? Coisas assim. Porque a gente fica com aquele putz. Aí você vai acordar de manhã e fala assim, pô, eu tinha falado que ia na academia 6 horas. Você fala assim, não vou. Tá tão quentinha essa putz, mas a Raquel tem R$ 200 na mão dela que ela vai pegar e vai depositar. Você não vou hoje. Rapidinho você levanta da cama, ó, e vai, É entendeu? motivação, né? É motivação. Então você pode criar esses acordos, sei lá, com o irmão, com o parente.
sabe? Faz a troca justa, né, entre as duas pessoas. Fala, pô, você também está querendo fazer atividade, vamos fazer o seguinte, ó. Se você não conseguir, você me dá, sei lá, você me paga um jantar no japonês, e se eu não conseguir, eu te pago um almoço no italiano, coisa assim, sabe? Começa a criar Isso tudo, a base disso tudo, na verdade, é que a gente se compromete muito mais com o outro do que conosco, né? Então, você arrumar um anjo, um guardião, é você estar comprometido com o outro. Poxa, se eu não for, poxa, ele vai, né? O que ele vai pensar de mim? Que eu não sou uma pessoa, né? Que eu não cumpro com a minha palavra. Então, o seu cérebro, ele fica o tempo todo. E a gente tem esse receio de magoar o outro pela nossa questão do pertencimento e tudo mais, né? Então, a gente precisa comprometer-se com o outro, funciona mesmo. A Raquel tá falando assim, eu não paro. Quanto mais serviço de casa eu faço, mais aparece. Aí a gente precisa analisar, entendeu? Analisar se realmente é necessário ficar limpando a casa o tempo inteiro. Eu não posso tirar um dia para fazer isso. Ah, mas vai sujar, vai sujar. Você limpando ou não limpando, a casa vai sujar do mesmo jeito. E eu sei que para nós mulheres é difícil, a gente precisa, por isso que é importante. O que é importante para mim? Eu ficar varrendo a casa a cada 5 minutos ou eu ir lá e fazer algo que vai me levar para algum lugar? Né? Então a gente precisa, não é que a minha casa vai virar um chiqueiro, mas é que a gente precisa calcular melhor como utilizar o nosso tempo. Será que eu preciso ficar limpando a casa o tempo todo? Você limpando ou você não limpando, a casa vai sujar do mesmo jeito. Entende? Então, assim, é começar a analisar. Eu posso, ao invés de fazer todo dia, será que eu não posso fazer dia sim, dia não? Estou falando de, né, de você trazer para a sua realidade o que você pode fazer para gastar menos tempo com aquilo que não te leva para lugar nenhum e você investir esse tempo em outras coisas que vão te levar para onde você deseja ir. Entende? Então, é análise mesmo. E aí também avaliar, por exemplo, poxa, será que quanto me custa uma faxineira, sei lá, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana? Ah, também. Custa, sei lá, R$300 por semana, vai, 150, vamos, um valor aí, 150 por faxina, 2 vezes por semana. Pô, mas R$300, será que se eu pegar esse tempo para produzir alguma coisa que vai me dar um retorno, sei lá, será que eu não consigo esse dinheiro até mais? Se for já o mesmo valor, já compensou, porque você deixou de fazer um negócio e está focando em outro. E outra, também, a gente também, às vezes, tem que saber administrar o caos, por exemplo. Eu tenho um negócio muito importante para fazer, um projeto. E tem a minha casa. Qual caos eu quero administrar? Eu vou focar no caos da minha casa ali que alguém pode resolver, ou manda um filho dar uma ajudada, chama alguém para ajudar, ou põe o marido para fazer. Ou eu vou me focar na casa e deixar o caos de uma outra coisa, de um sonho que eu tenho, que, sabe, que vai me trazer realização, outros motivos, né, de lado. Então, você também tem que começar a perceber isso. E testa, gente. Ô, Jorge, deixa eu te interromper. Faltam 2 minutos para a gente a live cair. Vamos concluir para a gente não ficar, não ser derrubado. A última dica era essa, né? Do guardião, criar às vezes placares para você, por exemplo, ir marcando, e aí conforme você vai concluindo, você se dá um prêmio, dá um presente, ou coisa do tipo, isso vai motivando. Então vamos lá, recapitulando. Dica número 1, planejamento. Dica número 2, ambiente favorável. Dica número 3, avisar as pessoas que você precisa de foco. 4, janelas, crie janelas de hiperfoco. E o 5º, arrume guardiões, crie premiações, né? Faça gincanas entre familiares, entre pessoas, para te motivar a ter foco. Basicamente, acho que deu para falar bastante. É isso aí, eu espero que vocês... Né? A gente pode falar muito mais sobre isso depois de cada dica dessa, dar uma live inteira, né? Dá pra gente esmiuçar bastante aí. Mas eu quero te agradecer, Jorge, de coração, por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, de verdade. Né? Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente aqui. Espero que o pessoal tenha aproveitado isso, né? E aí, pessoal, segue o Jorge aí. Jorge, coloca aí, escreve aí nos comentários o seu Instagram para o pessoal te seguir. E eu quero convidar vocês também a ir lá para o meu canal no Telegram, que essa semana eu vou divulgar surpresa muito bacana. Eu estou lançando a minha jornada, né, de autoconhecimento, de autodescoberta, e vai ser incrível. Então, vai lá para o meu canal no Telegram, o link está na bio. E vai lá que eu vou divulgar a oferta incrível, assim, é um presentão mesmo para vocês. 15 segundos, beijo, obrigada, Jorge, obrigada a todo mundo.
Vou deixar salva essa live aqui, então Legal. compartilha com quem não viu, tá? Obrigada.